Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, olha só, hoje eu trouxe um vídeo bem legal pra gente. Por quê? Nós estamos estudando sobre os termos essenciais da oração, né? Que é sujeito e predicado, e eu trouxe na prática como que a gente identifica nessa oração. Vamos resolver alguns exercícios para identificar nessa oração o sujeito, o predicado, os tipos de sujeito e os tipos de predicado, tá? Já temos um conhecimento prévio do que é sujeito, dos tipos de sujeito, as suas classificações. Também temos um conhecimento prévio dos predicados, os tipos de predicado e suas classificações. Então, nós vamos fazer a análise, tá bom? Nós vamos analisar os termos essenciais. Aí eu trago aqui pra gente, ó, análise sintática dos termos essenciais da oração. Claro, como é que a gente vai fazer essa análise sintática? Nós vamos resolver algumas questões que eu puxei da internet, tá? Algumas questões bem simples mesmo, só para a gente compreender a função do sujeito, a função do predicado e as suas classificações, tá bom? Vamos lá então. Olha só. Na primeira, fala aqui pra gente, ó. Identifique e classifique o sujeito e o predicado. Beleza. Quando eu vou fazer uma análise sintática assim, pessoal, a primeira coisa que eu faço é identificar o verbo. A primeira coisa de uma análise sintática é você identificar o verbo, tá? Então, beleza. Na primeira frase, nós temos o seguinte: o espetáculo foi emocionante. Certo. O verbo aqui, ó, foi, tá? Foi, que é do verbo ser. Tudo bem? Beleza. Já identifiquei o meu verbo. Quando eu identifico o verbo, a primeira coisa que eu faço é pergunta para ele. Quem foi emocionante? Pergunta para o verbo, porque ele vai responder quem é o sujeito. E ele vai responder: quem foi emocionante? O espetáculo. O espetáculo, então, é o meu sujeito. Vou marcar de roxinho aqui, tá? Beleza. Aí, olha só. Pronto. Tudo que sobra depois que eu identifico o sujeito, eu chamo de predicado. Então, o meu predicado é tudo isso aqui, ó. Espera aí que o amarelo não ficou muito legal. Ó, o meu predicado é tudo isso aqui, ó. Foi emocionante, tá? Esse é o meu predicado. Beleza, vamos classificar o sujeito e vamos classificar o predicado. Começando pelo sujeito. Esse meu sujeito, pessoal, é um sujeito que possui apenas um núcleo. Qual é o núcleo? O núcleo é aquela palavra mais importante do sujeito, tá? Espetáculo. Espetáculo é o meu núcleo. Se eu tenho somente um núcleo, eu tenho um sujeito, que eu chamo de sujeito simples, tá? Vamos partir agora para o predicado. O que nós temos nesse predicado? A gente tem o verbo foi, que é um verbo de ligação. Nós vimos que os verbos de ligação estão presentes nos predicados nominais. Não porque o verbo de ligação seja o núcleo, mas porque o verbo de ligação vai ligar o predicativo do sujeito, que é o núcleo desse predicado, ao sujeito. Então, pessoal, o que acontece? Quando eu tenho um verbo de ligação, necessariamente eu preciso de um predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito é uma característica desse sujeito. Então, emocionante é uma característica do sujeito, é o meu predicativo do sujeito. Perceba que quem foi emocionante? Ó, a quem pertence essa característica de ser emocionante? Ao espetáculo, que é o nosso sujeito. Então, nesse meu predicado, eu tenho como núcleo, né, a palavra emocionante, que exerce função de predicativo do sujeito. Logo, eu tenho um predicado nominal. Por que é predicado nominal? Porque o núcleo, vou colocar aqui, ó, o núcleo, pessoal, é o quê? É um predicativo do sujeito, tá? Então, eu tenho um predicado nominal porque o núcleo é um predicativo do sujeito. Eu tenho um sujeito simples porque o núcleo é apenas um. É um sujeito constituído por apenas um núcleo, sujeito simples, tá? Vamos para a próxima aqui, ó. Perdi minha caneta. Primeira coisa que você faz, que eu falei para vocês. Primeira coisa é, identifica o verbo. O verbo é perdi. Pergunta para o verbo, ó. Quem perdeu minha caneta? Quem perdi, né? Fica até estranho falar assim. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu tenho um sujeito. Existe alguém que praticou essa ação de perder a caneta. Quem é?
Eu consigo identificar esse sujeito por meio da desinência do verbo. A gente sabe que o verbo perdi está na primeira pessoa do singular. E quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Tanto que aqui, ó, encaixaria fácil aqui, ó, o pronome eu, ó. Eu perdi minha caneta. Só que está oculto, né? Não aparece. É um sujeito que nós identificamos pela desinência do verbo. Eu posso chamar de sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito desinencial, sujeito implícito. São essas nomenclaturas que a gente pode dar para esse sujeito, tá bom? Beleza. Perdi é o meu verbo. Perdi minha caneta. Se o meu sujeito é oculto, tudo que sobra é o meu predicado é a frase inteira. Então, a frase inteira é o meu predicado. E perceba o seguinte, nesse meu predicado eu tenho o verbo perdi, que é um verbo significativo, são verbos que expressam a ação. Quem perde, perde algo, perde alguma coisa. Se eu tenho um núcleo que é um verbo significativo, eu tenho um predicado verbal. Por quê? Porque o núcleo, vou colocar aqui, ó, o núcleo é um verbo significativo. São verbos que expressam a ação. Pode ser um verbo transitivo, vou colocar aqui, ó, peraí. A gente chama, né? Tô fazendo com o mouse, gente, então é um pouco mais complicado. Verbo transitivo ou um verbo intransitivo, tá? Beleza? Show de bola, vamos seguindo. José chegou cansado. Aqui é cansado, um ozinho, tá? Erro de edição aí, tá, gente? José chegou cansado. Aí, olha só o que nós temos, ó. O verbo é chegou. Vou marcar o verbo aqui pra gente, ó. O verbo é chegou. Quem chegou cansado? Pergunta pro verbo. Ele vai te responder. José. José é o meu sujeito, tá? José é o meu sujeito. Beleza. Identifiquei aí o sujeito e o verbo. Depois que eu identifico o sujeito, eu sei que tudo que sobra é o meu predicado. Então, chegou cansado é o meu predicado, tá? Nesse meu predicado, eu tenho um verbo significativo, que é o verbo chegou. É um verbo que expressa a ação. Tenho. Já posso falar que é um predicado verbal, porque possui um núcleo que é um verbo significativo. O verbo significativo, verbo intransitivo ou verbo transitivo, tá? Só que além do verbo chegou, eu também tenho a palavra cansado. E perceba, de quem é essa característica de ser cansado? De quem é? Do José, não é isso? E José não é o meu sujeito? Ou seja, aqui eu tenho o que aconteceu lá em cima, aqui, ó, o espetáculo foi emocionante, ó. Eu tenho um predicativo do sujeito. Beleza? É uma característica de José que está no meu predicado. Eu chamo de predicativo do sujeito, ok? Então tá. Olha que interessante. Nesse meu predicado eu tenho um verbo significativo como núcleo e eu também tenho um predicativo do sujeito. Eu tenho os dois tipos de núcleos. Então, eu vou ter um predicado verbo nominal, que será os dois tipos de predicado. Então, se eu tenho os dois núcleos, que é um verbo significativo, e um predicativo do sujeito, eu tenho os dois tipos de predicado. Eu vou ter o predicado verbo nominal em uma frase só, tá? Em um predicado só, beleza? Tranquilo, é basicamente isso aí, quando você vai analisar os termos essenciais da oração. Aí, olha só mais uma questão aqui que eu trouxe pra gente, ó. Com relação aos tipos de predicado, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações abaixo. Então, olha só. Os alunos foram informados da situação. Quem é o meu verbo? Na verdade, aqui, pessoal, eu tenho uma locução verbal, ó. Foram informados. Pergunto para essa locução verbal, quem foram informados da situação? Ela vai responder. Quem que foi? Ó, os alunos é o meu sujeito.
sujeito. Vamos classificar esse sujeito? É um sujeito que possui apenas um núcleo, que é alunos. Sujeito simples. Tudo que sobra depois que eu classifico o sujeito, eu chamo de predicado. Então, foram informados da situação é o meu predicado. Nesse meu predicado, eu tenho um verbo significativo, né? Aqui, ó, informados, beleza? Eu tenho um verbo que é significativo, ou seja, eu tenho um predicado verbal. Por quê? Porque o núcleo é um verbo significativo. No caso, a locução verbal aqui, ó, é o meu núcleo, que apresenta como verbo principal um verbo significativo, que é aquele verbo transitivo ou verbo intransitivo. E perceba que depois desse verbo aqui, a gente não tem nenhuma característica, não. A gente não tem nenhuma característica do sujeito ou do objeto, ou seja, conclui de fato que é um predicado verbal. Beleza? Vamos lá. Os candidatos saíram da sala confiantes. Quem é o verbo, pessoal? Ó, saíram. Pergunto para o verbo. Quem saíram da sala confiantes? Os candidatos. Sujeito. Nesse meu sujeito eu tenho quantos núcleos? Um só, que é candidatos. Ok. Sujeito simples. Beleza? Tudo que sobra depois do meu sujeito eu chamo de predicado. Então, saíram da sala confiantes é o meu predicado. É um predicado, pessoal, que tem um verbo significativo. Saíram é um verbo que expressa ação, é um verbo significativo. Ok. Só que, além disso, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a palavra confiantes. Confiantes caracteriza quem? Quem que estava confiantes? Quem estava confiante, ó, os candidatos. Ou seja, eu chamo confiantes de predicativo do sujeito. Olha que legal, nesse meu predicado eu tenho um verbo significativo como núcleo e um predicativo do sujeito como núcleo. Eu tenho os dois tipos de predicado num predicado só. Então, eu tenho um predicado, verbo, nominal. Beleza? Vamos para o próximo? O professor parece preocupado. Quem é o verbo, pessoal? Parece. Parece é o verbo. Pergunto para ele. Quem parece preocupado? O professor. Sujeito. Sujeito que possui apenas um núcleo, não é isso? Isso, ó. Eu chamo de sujeito simples. Tudo que sobra depois que eu identifico o sujeito é o meu predicado. Beleza? Nesse meu predicado eu tenho um verbo parece. Parece, pessoal, aqui, ó, é um verbo de ligação. Ou seja, ele vai ligar uma característica ao sujeito. Qual é a característica do professor? Despreocupado. Então, despreocupado é um predicativo do sujeito. Ora, nesse meu predicado, eu só tenho como núcleo um predicativo do sujeito, eu tenho o quê? Eu tenho um predicado nominal. Então, a minha ordem é predicado verbal, né? Então, já posso excluir a A aqui, por exemplo, ó. E eu posso excluir também a B. Não, a B não, a B. Isso, a B. A C. Pronto. Sobrou pra gente a letra D, ó. Predicado no verbo nominal. Peraí, pessoal, que eu me enganei. É predicado verbal. Peraí. Ó, na verdade, só pela análise da primeira lá, eu consigo excluir a A e a D. Pronto. Aí a segunda é predicado verbo nominal. Vamos lá. Predicado verbo nominal. E aqui diz que é só predicado nominal. Então, ó, excluo a B, sobra pra gente a letra C, que é justamente isso, ó. Predicado verbal, predicado verbo nominal e predicado nominal. Beleza? Então, a letra C aí é a nossa resposta. Vamos seguindo? Ó, observe a frase e assinale a alternativa correta. Meu avô está tranquilo. O que que nós temos aqui, ó? A gente tem o verbo estar. Pergunta para o verbo. Quem está tranquilo? Meu avô. Meu avô é o sujeito. Como o núcleo desse sujeito, qual é a palavra? Avô. Sujeito simples. Tá?
Está tranquilo é o nosso predicado. Nesse meu predicado, eu tenho o verbo estar, que é um verbo de ligação. O verbo de ligação vai ligar uma característica ao sujeito. Qual é a característica do avô? Tranquilo, ó, tranquilo. Essa característica aqui é do sujeito, eu chamo de predicativo do sujeito. Nesse meu predicado, eu tenho como verbo um predicado, eu tenho como verbo, desculpa pessoal, eu tenho como núcleo um predicativo do sujeito, tranquilo. Ou seja, aqui eu tenho um predicado nominal, tá? Aqui, ó, eu tenho um predicado que eu chamo de predicado nominal. Aí vamos ver o que ele está afirmando. Já fizemos a análise sintática da oração quanto aos termos essenciais. Ele fala assim, ó, letra A. Está tranquilo é um predicado verbal? Nós vimos que não, é um predicado nominal. Aí ele fala assim ainda, ó, onde está é verbo de ação e tranquilo é predicativo do sujeito. Beleza, tranquilo é predicativo do sujeito. Agora está não é verbo de ação, está é verbo de ligação. Beleza? Verbo de ligação. Tá? Depois você volta na minha aulinha de predicados, você vai ver que eu elenco lá os verbos de ligações que mais caem, tá bom? Que são os verbos de ligação mais cobrados aí, mais comuns, tá? Então, a A eu já posso excluir, pessoal. Não é a letra A. Letra B fala assim, ó. Está tranquilo é um predicado nominal. É isso? É isso, ok? Onde está é verbo de ligação? Ok, está é verbo de ligação, nós vimos. E tranquilo é predicativo do sujeito, isso mesmo. Encontramos a nossa alternativa correta. Vamos olhar a outra? Só para a gente tirar a certeza? Está tranquilo é um predicado verbo nominal. Errado. Para ser predicado verbo nominal, precisaria de um verbo significativo com o núcleo. Mas nós só temos o núcleo, que é o predicativo do sujeito, a palavra tranquilo. Então, ó, letra C, errada. Letra D, está tranquilo é um predicado verbal. Afirma de novo. Predicado verbal? Não, né, pessoal? Predicado nominal, tá bom? Está é verbo de ligação, nisso aí ele acertou. E tranquilo é predicativo do sujeito, nisso aí ele acertou. Só errou falando que está é um predicado verbal, ó. Errado. Então, fica aí como resposta a letra B. Ok? Vamos lá, vamos seguindo. Classifique o sujeito das frases abaixo. Agora a gente traz aqui a classificação dos sujeitos, tá? Na primeira, a gente tem o seguinte, ó. Chove sem parar há 3 dias. A gente tem aqui, ó, o verbo chover. Esse verbo, pessoal, que expressa um fenômeno da natureza, ele elenca orações sem sujeito. Então, quando você vê um verbo que expressa fenômeno da natureza, como chover, nevar e outros verbos, por exemplo, são verbos que expressam fenômenos da natureza, constituem uma oração sem sujeito. Vou colocar aqui, ó, oração OS. Oração sem sujeito. OSS. Tá? Beleza? Ó, temos outro verbo aqui, ó, o verbo a, que vem do verbo haver, no sentido de tempo decorrido, ó. É como se eu quisesse falar aqui, ó, faz 3 dias. Esse verbo haver no sentido de faz, no sentido de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal também. E se é verbo impessoal, constitui uma oração sem sujeito. Ok? Então, vemos 2 tipos de verbos que são verbos impessoais e que elencam uma oração sem sujeito. O verbo chover, que é verbo que expressa um fenômeno da natureza, e o verbo haver no sentido de tempo decorrido, beleza? Beleza, vamos lá. Kobe foi um ícone do basquetebol americano. Nós temos o verbo foi. Pergunta para o verbo, quem foi um ícone do basquetebol americano? Kobe. Kobe é o meu sujeito. Um sujeito, pessoal, que é formado por apenas um núcleo. Eu falo que é um sujeito simples, ok? Vamos seguindo. Falei o que quis, ouvi o que não quis, ó. Quem falou, ó, o verbo é falou, ó. Falei e ouvi. Quem falou e ouvi e ouviu? Eu. Tanto que eu posso colocar aqui, ó, o pronome, ó. Eu falei o que quis, eu ouvi o que não quis. O verbo aqui quis também, ó, é um verbo que indica o
Eu aqui, ó, eu quis, eu falei, eu ouvi, só que não aparece. Então a gente fala que é um sujeito oculto. Mesma coisa quando eu falo assim, ó, estudei muito. Essa oração, estudei muito. Quem é o sujeito? Eu. Eu estudei muito, mas não aparece. Eu consigo identificar pela desinência do verbo. Então eu falo que é um sujeito oculto, ou um sujeito elíptico, ou um sujeito desinencial, ou um sujeito implícito, tá? São essas nomenclaturas aí que nós utilizamos. Vamos lá, olha só na D que nós temos, ó. Trouxeram a pizza com 2 horas de atraso. A gente tem aqui, ó, o verbo trouxeram, tá? Quem trouxe a pizza? Aí você fala assim, eles, sujeito oculto. Mas olha só, uma dica. Quando a gente tem a terceira pessoa, vou colocar aqui, ó, terceira pessoa do plural, no caso eles, né? O verbo na terceira pessoa do plural, a gente tem, pessoal, um sujeito que é indeterminado. Por que ele é indeterminado? Eu não consigo identificar quem trouxe, eu não conheço, eu não sei quem é, eu sei que trouxe, mas eu não sei quem é aquela pessoa, eu não tenho intimidade com aquela pessoa. Por isso que eu utilizo a construção de sujeito determinado, tá? O sujeito determinado ele vai acontecer com o verbo na terceira pessoa do plural, beleza? Vamos seguindo lá. Aqui, ó, se eu não me engano, é a última questão, tá? Só pra gente deixar claro esses conceitos aí dos tipos de sujeito. A primeira oração fala assim, ó. Relaciona as orações com o tipo de sujeito. Aí a primeira traz pra gente o seguinte. Choveu muito ontem à noite. Eu tenho o verbo choveu. Falei pra vocês que verbos que expressam fenômenos da natureza constituem uma oração sem sujeito. Então aqui, ó, eu vou colocar, ó, o 3, ó, oração sem sujeito. Vou colocar aqui, ó, 3. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Quem é o verbo? Estão. Quem estão no carro? As chaves e as malas da Joana. Vamos classificar esse sujeito? Quem são os núcleos desse sujeito? Chaves e malas. É um sujeito que possui 2 núcleos, então eu falo que é um sujeito composto. Beleza? Vamos lá, ó. Não encontraram... Ah, sujeito composto. Ó, pronto. Coloca aqui, ó, beleza? Não encontraram o culpado, ó. Verbo aqui, ó, encontraram. Aí você fala, quem não encontrou o culpado? Eles. Ah, sujeito oculto? Não, pessoal, lembra? Verbo na terceira pessoa do plural, nós temos um sujeito indeterminado. Porque aqui, ó, eu não tenho num contexto indicando para mim quem é o sujeito. Alguém encontrou o culpado, eu não conheço quem foi, tá bom? Então, sujeito indeterminado. Por quê? Porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Perdi o voo. Quem é o verbo? Perdi. Pergunta para ele, quem perdeu o voo? Eu. Eu perdi. Sujeito apareceu? Não, mas eu identifiquei o sujeito por quem? Por meio do verbo. Ou seja, aqui eu tenho um sujeito oculto. Ó, aqui é 2 e aqui é 4. Tranquilo, pessoal? Ó, perdi o voo. Você coloca assim, ó, perdemos o voo. Quem perdeu o voo? Identifica pelo verbo. Nós. Nós perdemos o voo. Então, pelo verbo, eu identifico que nós, segunda pessoa do plural, nós, tá bom? Primeira pessoa plural, desculpa, nós perdemos o voo, beleza? Muito tranquilo esses conceitos de sujeito e predicado, tipos de sujeito e tipos de predicado. Tudo bem, pessoal? É isso, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida pode mandar aqui embaixo nos comentários. Clica no joinha, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada, até a próxima e tchau.